Olá, pessoal, bom dia. Oi, amiga, tudo bom? Bom dia, amiga. Só para não perder a tradição. É Bom dia a verdade. todos. Estamos aqui juntos para mais uma aula de Programação Web 2. Qual será o assunto de hoje? Isso, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na parte de programação, que é a orientação a objeto. Então, como é que a gente faz a orientação a objetos na linguagem de programação PHP? Muito provavelmente, nessa altura do campeonato do curso, vocês já devem ter visto alguns conceitos de orientação a objeto lá no componente curricular de DS, lá com a linguagem de programação Java. Então, nós vamos agora revisar esses conceitos e mostrar como que isso funciona no PHP. Bora lá? Isso mesmo. Lembrando que orientação a objeto é quando você abstrai elementos do mundo real e tenta colocar esses elementos do mundo real dentro de um software, tornando, em tese, né, a sua modelagem mais simples e mais parecida com aquilo que a gente faz no mundo real. Vamos conhecer melhor isso? Então, vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. E aí eu vou pôr em modo apresentação os meus slides. Então bora lá. Então a gente vai trabalhar com orientação a objeto em PHP. Eu preparei esses slides só para a gente dar uma revisada dos conceitos, certo? Então vamos lá. Então, como a professora Aline falou, né? Deixa eu trocar minha câmera, jogar ela aqui no cantinho. Então, quando a gente está programando, né, a forma que a gente vem programando agora é aquilo que é conhecido como paradigma procedimental. Ou também vocês vão encontrar falando que é paradigma estruturado, né? Mas qual é a característica principal dessa forma de programar? É que nós vamos programando uma linha debaixo da outra e de vez em quando a gente cria algumas estruturas chamadas de subrotinas ou chamadas de funções que a gente pode fazer algumas chamadas delas, mas os nossos programas eles são estruturados para funcionar uma linha debaixo da outra. Os arquivos são executados assim, né? Um arquivo executa, e se ele faz uma chamada para outro arquivo, ele executa o outro arquivo. Então, não existe uma modelagem semelhante àquilo que a gente encontra no nosso mundo real. No nosso mundo real existe uma interação entre os objetos desse mundo real muito diferente, muito distinta. E aí, o objetivo do paradigma, agora eu vou trocar a câmera de. Opa, me perdi aqui. Vou trocar a câmera de lado para ela não ficar em cima do conteúdo. E aí, o paradigma orientado a objetos, ele vem com essa característica de representar computacionalmente os objetos que a gente tem no mundo real. E esses objetos, eles nem sempre são objetos físicos, palpáveis, né? Quando a gente fala de objetos do mundo real, a gente tem uma tendência a enxergar só os objetos que são palpáveis. Então, a gente enxerga uma pessoa, um aluno, um professor, mas a gente tem mais dificuldade em enxergar os objetos que não são palpáveis, como a venda. A venda é um objeto do mundo real, ela acontece no mundo real. Então, como que eu identifico o que é um objeto do mundo real? A gente tem que observar que esses objetos no mundo real, eles têm características próprias, eles têm comportamentos próprios, né? Então, existem algumas características que trazem para a gente um indício de que aquilo no mundo real, que pode ser um cenário, uma situação, um fato, um acontecimento, quando a gente vem para o mundo computacional, também se transforma em um objeto, tá certo? E eu, de novo, com a câmera para o lado de cá agora. E aí, por que que a gente então teve essa mudança, né? Lá na década de 90 surge esse paradigma, essa forma de programar orientado a objeto, porque ela traz um ganho no desenvolvimento para a gente. Por quê? Porque quando eu programo uma estrutura de programação da forma estruturada, como por exemplo, eu vou fazer um sistema para uma escola, e é uma escola de idiomas. E essa escola tem os alunos, ela vai cadastrar os alunos. Quando eu faço essa programação, e aí depois eu vou fazer uma programação para uma escola de natação, que também tem alunos, que também vai matricular os alunos, eu tenho que reescrever todo esse código. Quando eu trabalho da forma orientada a objetos, eu crio os meus objetos independentes com as suas ações independentes. Então, eu começo a criar uma biblioteca de objetos. E aí, quando eu faço o mesmo cenário, crio um sistema para uma escola de idiomas que tem um objeto do aluno dentro dela, e eu crio essas rotinas dentro desse objeto aluno,
Quando eu vou fazer para a escola de natação, eu posso reaproveitar esse código. Então, eu pego aquele objeto aluno e trago para esse novo sistema que também tem um aluno. Aí você fala, professora, mas esses alunos são diferentes, são diferentes. E aí você vai ajustar e ver as diferenças, as características específicas, né? Sem contar que a gente tem hoje uma infinidade de bibliotecas e frameworks e APIs que estão desenvolvidas. E isso também gera para a gente um reaproveitamento de código, porque a gente pode trazer APIs e bibliotecas para o nosso projeto. Certo? Então, é essa a ideia da programação orientada a objetos, é de que a gente possa programar de uma forma muito mais semelhante com o nosso mundo real. E aí, por quê? Porque isso nos dá um entendimento muito melhor e uma clareza melhor daquele sistema. Então, quando a gente olha para o mundo real e observa como uma venda acontece de fato no mundo real, quando a gente parte para desenvolver um sistema que tenha uma venda, a gente consegue desenvolver muito melhor. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo a venda de forma semelhante, muito próximo de como ela acontece na vida real. Então, esses são alguns dos ganhos que a gente tem com a programação orientada a objetos, certo? Outra coisa que a orientação a objetos ajuda também, galera, é em fazer manutenção de sistemas legados, sistemas já existentes. Sendo modelado da mesma forma que o mundo real, ao você mexer num objeto de forma independente, ou numa classe de uma forma independente, você pode ocasionar menos erros do que quando nós programávamos de forma procedimental, em que todo o código estava um abaixo do outro, e às vezes a alteração do valor de uma variável poderia alterar o funcionamento de todo o seu programa. A facilidade na manutenção é uma outra grande vantagem do paradigma orientado a objetos. É isso mesmo. E aí, continuando, quando a gente olha para um sistema orientado a objetos, é importante que a gente consiga identificar esses elementos. Então, a gente vai tentar aqui traçar as características desses elementos para que vocês entendam, certo? Mas com certeza vocês devem estar relembrando lá dos conceitos que vocês viram na aula de DS. Então, quando a gente olha, deixa eu pegar aqui o meu marcador, vou pegar a caneta. Quando a gente olha para o mundo real, nós enxergamos objetos. Os objetos, eles vêm do mundo real. Então, quando eu olho para um sistema de uma escola, eu enxergo o aluno, o professor, o boletim, o histórico desse aluno, o curso. Tá vendo que nem todos os objetos são objetos palpáveis? Existem objetos que acontecem no mundo real, mas eles são objetos que a gente não pega, eles são abstratos, mas eles existem. Por que que eles existem? Porque eles têm características em comum. E essas características, na programação orientada a objetos, são chamadas de atributos, são as características. E eles têm comportamentos em comum. E os comportamentos na programação orientada a objetos são chamados de métodos, certo? Então, os meus objetos no mundo real, eles têm características em comum e eles têm comportamentos em comum. Só que quando eu vou programar, eu não vou programar um objeto, certo? Eu vou programar uma estrutura de modelo para que todo objeto que seja daquele mesmo tipo, essa palavra é a palavra-chave, para que todo objeto seja do mesmo tipo, ele se encaixe naquele modelo. E quando eu programo um modelo, eu programo uma classe, certo? Então, eu, programadora, eu desenvolvo classes que têm atributos, características e métodos, comportamentos em comum, para que todo objeto criado a partir da minha classe tenha as mesmas características e os mesmos comportamentos, certo? Então, esses são os principais elementos da orientação a objeto para que a gente possa construir os nossos objetos, as nossas classes, as estruturas. Então, toda vez que você olha para um cenário, você detecta um objeto, você vai ter que encontrar nele as suas características e dizer que elas são atributos, e você vai ter que encontrar os comportamentos e determinar quais são os métodos daquele comportamento, certo? E a gente tem alguns itens aqui. A gente tem algumas características importantes. Então, quando eu crio uma classe, ela tem uma visibilidade, que é quem pode enxergar as classes.
ela tem tipos específicos, então ela determina para mim, quando eu crio uma classe, eu estou criando um tipo específico de dados. Você já conhece os tipos inteiro, string, double, float. Quando você cria uma classe, é como se você estivesse criando um novo tipo de dados, certo? E essas classes, elas se relacionam. Então, a gente vai verificando e observando os relacionamentos entre elas. Por que elas se relacionam? Porque se a gente está programando semelhante ao mundo real, no mundo real, os objetos se relacionam. Um cliente tem uma venda para ele, nessa venda tem uma lista de produtos. Então, tem um relacionamento entre as classes, entre os objetos do mundo real. E esse relacionamento a gente transporta para as classes, certo? E aí a gente vai falando de cada um dos elementos no decorrer das nossas aulas, beleza? Vamos lá. Aí a classe, né? Aí eu coloquei uma estrutura bem básica aqui, só para a gente entender como ficam as nossas classes em PHP. Então, ó, você tem que abrir o bloco de código em PHP, e aí você vem com a visibilidade, certo? A visibilidade é dizer quem tem acesso às nossas classes. A visibilidade existem algumas, a gente tem public, private e protected. Mas as nossas classes precisam ser públicas para que a gente tenha acesso a elas, certo? Mais para frente a gente vai falar dos outros modificadores de visibilidade que a gente tem, certo? E aí vem public class para determinar que é uma classe e vem o nome da nossa classe. Aqui eu dei um nome simples, principal, né? Qual é a característica aqui? A primeira letra sempre tem que ser maiúscula, certo? Então, sempre tem que ser a primeira letra maiúscula da classe. Aí a gente abre chave, o código da classe vai vir aqui dentro, a gente fecha a chave e fecha o bloco de código em PHP. Então, isso determina que eu criei uma classe. Uma outra característica no PHP importantíssima é, quando eu crio uma classe, o nome do meu arquivo que contém aquela classe tem que ser o mesmo nome da classe. Então, o nome desse arquivo teria que ser, com P maiúsculo, principal, ó, que minha letra tá até que bonita, ponto PHP. Certo? Então, o nome do arquivo tem que ser exatamente o nome da classe, com a inicial maiúscula, tá certo? Para que eles possam se reconhecer, para que na hora que eu executar os meus códigos em PHP por meio do meu servidor, ele saiba que nesse arquivo eu vou encontrar uma classe. Então, essa relação é importante. Então, por isso também é lógico que cada arquivo PHP só tenha uma classe. A gente não vai misturar as informações, certo? E aí, uma coisa que é importante vocês conseguirem, deixa eu descer um pouquinho minha câmera aqui para não cortar. Uma coisa que é importante, né? Diferenciar a classe do objeto. Você sempre tem que lembrar, né? Tem muitos programadores que você pergunta assim: ah, o que é o objeto? É a instância de uma classe. Ah, legal, mas o que é a instância de uma classe? Então você tem que lembrar: a classe é o modelo. O meu objeto é um elemento que eu crio baseado naquele modelo. Então, quando a gente olha aqui para essas duas frases bem simples, um prédio é construído a partir de uma planta. Quem seria a classe? Quem seria o objeto? Um bolo é feito a partir de uma receita. O que seria que a gente pode relacionar com classe e com objeto? Então, ó, o prédio é o objeto. Por quê? Porque ele foi criado a partir da planta, que seria o modelo para aquele prédio. E quando a gente fala do bolo, o bolo é um objeto, a receita seria a estrutura. A partir daquela receita, eu posso criar vários bolos iguais, com a mesma característica. Então, essa diferença é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de um sistema escolar, eu vou criar lá a classe aluno. Eu tenho vários alunos, então eu tenho o aluno Matheus, eu tenho o aluno Flávio. Eu não vou criar uma classe para o Matheus e uma classe para o Flávio. Eu vou criar o objeto aluno. Por quê? Porque tanto o Matheus quanto o Flávio têm características em comuns, certo? Então a gente sempre tem que direcionar para observar as características que são gerais, que são comuns àquele grupo de objetos. E aí a gente vai encontrar as classes com mais facilidade, certo?
Outro detalhe é que a classe, além de ser um modelo, gera objetos únicos. Cada objeto dentro do seu programa é um objeto único. Então, como a professora deu o exemplo, aluno é a classe, Flávio é um objeto dentro da classe, uma instância desse objeto, uma instância, né, dessa classe, formando assim um objeto, e é um objeto único. Nenhum outro objeto vai ser igual àquele, apesar de ter as mesmas características e comportamentos. É verdade, porque se a gente mudar alguma característica dentro de um objeto, ele não replica essa mudança nos outros, ela acontece só naquele objeto, certo? E aí, como encontrar as classes? E aí, eu vou subir minha câmera aqui de novo. Eu fiz os slides bem coloridos assim, aí toda hora tem que mudar a câmera. Então, ó, como que eu encontro as classes? Você tem que observar qual é o contexto daquele cenário. Então, você tem que olhar para aquele cenário na vida real e tentar identificar como é que as classes, como é que esses objetos do mundo real, eles estão envolvidos. Então, quando a gente fala aí do sistema de vendas de uma loja de calçados, você tem o cliente, você tem o produto, que é um calçado, mas é um produto, porque as lojas de calçado vendem outros tipos de produto. Então, você tem o cliente, você tem o produto, você tem a venda. E eu posso comprar uma lista de produtos dentro dessa venda. Você tem o vendedor que faz a venda. Então, tem uma série de informações que a gente vai observando. Aí você fala, ah, então é muito igual a banco de dados, professora? Nem sempre. Quem cai nessa conversa cai numa pegadinha, porque não é exatamente igual a banco de dados, é semelhante. Por quê? Porque os nossos objetos no mundo real são representados na computação, na programação e também no banco de dados. Então, esses objetos, eles vão se assemelhar e vão aparecer nas duas estruturas, tanto no banco de dados quanto na programação. Mas não é 100% igual. Vão existir elementos que vão aparecer só no banco de dados, como vão existir elementos que vão aparecer só na programação. Então, existe uma sutil diferença entre essas duas estruturas, tá bom? Até porque os bancos de dados que nós utilizamos, né, nas nossas aulas, eles são bancos de dados relacionais. Não existe um banco de dados de grande porte que faça sucesso, né, que esteja em grande ascensão, que seja orientado a objetos. Então, por isso tem essas diferenças. Um erro muito comum é os alunos acharem que classes são entidades e até mudam a nomenclatura na hora de falar. Entidade é aquele objeto representado lá no modelo relacional. E aqui a gente vai chamar esses modelos, né, de objetos, essas formas que criam os objetos de classes e não de entidade. Tem que ficar atento à nomenclatura. Isso mesmo. E aí, então, agora, deixa eu descartar os rabiscos. E agora, então, a gente vai para o código. Se você observar aqui, eu estou com o meu Apache já startado, certo? E eu já tenho um projeto orientado a objeto, mas a gente vai fazer um bem rapidinho aqui, ó. Só para vocês verem. Eu vou apagar aqui, PRJ, orientação, não é orientado objetos. Aí ele vai carregar, ó, e eu coloquei o meu nome, tá vendo? Eu criei aqui, deixa eu aumentar o zoom, né, ó. Eu coloquei o meu nome dentro desse objeto. Então, só para mostrar que ele está funcionando. E a estrutura dele tá aqui, ó. Eu tenho, vir aqui. Eu tenho aqui, ó, uma classe cliente, tá aqui, certo? E aqui eu tô chamando essa classe cliente. E aí você fala, nossa, quanta coisa nova, professora. Calma, muita calma. Como o tio Jack, a gente vai devagar. Então vamos lá, eu vou criar lá na pastinha do Champ, certo? Então meu computador C. Vou lá na pastinha do Champ, no htdocs, vou criar um projeto novo. Tá bem lento o meu computador. Puxa vida, que coisa. Ele tá um pouquinho lento, hein? Não está respondendo o meu explorador de pastas. Deixa eu ver se eu carrego outra instância, se vai. Vamos ver se essa outra instância funciona. Vamos lá, champ, htdocs. Essa outra instância. Vamos lá, uma nova pasta. E aí eu vou colocar aqui PRJ, certo? Orientação
Orientação objetos, certo? Vou copiar só o nome. Pronto, criei a pasta. Eu vou vir aqui, Open Folder. Então, vou abrir a minha pasta PRJ Orientação Objetos, certo? Então, ele vai carregar agora a minha pasta. E a gente costuma criar as nossas classes. Vai chegar uma hora que os nossos projetos eles vão ter muitos arquivos. Então, o ideal é que a gente possa criar as nossas classes e separar as nossas classes numa pasta. Então, a gente vai ter todas as classes do projeto dentro de uma pasta. Isso vai organizar melhor. Por quê? Porque o desenvolvimento web tem os formulários em HTML, tem a pasta de imagens, a pasta de CSS, a gente trabalha com muitos elementos. Então, organizar isso é muito melhor. E as nossas classes, elas são os nossos modelos. Mais para frente a gente vai falar mais disso, né? A gente vai sempre reforçar isso. Se elas são os nossos modelos, a gente vai chamar de model. Aí você fala, por que em inglês, professora? Muita calma, mais para frente você vai conhecer o padrão que trata as classes como modelos. E aí ele fala que são as models, então por isso a gente usa em inglês. Aí eu vou criar aqui dentro da minha model o aluno. Vou fazer diferente. O aluno, ó, letra maiúscula, porque é uma classe, ponto .php, certo? Então, eu criei aqui a minha classe, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Vou diminuir aqui um pouquinho. Então, eu continuo abrindo PHP e fechando o PHP, certo? Isso não muda na minha programação, no meu desenvolvimento. E aqui dentro eu vou criar a minha classe, então. Public, class, aluno, letra maiúscula também, certo? Aí eu falei para vocês que vai esse public aqui na frente. Esse public, ele determina, ele define que as minhas classes, elas são públicas. Mas o PHP, ele entende que se eu não colocar o public, ele vai reconhecê-la como uma classe pública. Então, normalmente, a gente não utiliza aqui, né, obrigatoriamente, o public, certo? Por quê? Porque ele já entende que as minhas classes, naturalmente, quando eu crio uma classe em PHP, naturalmente ela já nasce pública. Então, a gente não costuma utilizar, tá certo? Aí, quando eu crio aqui a minha classe já está funcionando. Opa, eu fui apertar um Ctrl S. Eu não sei porque ele está grifando a minha classe aqui. Mas já já a gente reconhece se eu digitei algum caractere errado aqui. Certo? E aí as nossas classes, elas têm atributos. E os nossos atributos são as características, certo? E a nossa classe tem os métodos. E os métodos são comportamentos. Então, quando eu falo de características, eu tenho que falar das características que são comuns. Mas eu não olho para as características e falo assim, qualquer característica do aluno serve. Eu tenho que olhar para aquele sistema computacional, quais são as características que são importantes. Então, se é o sistema de uma escola, de repente é importante saber o nome, o CPF do aluno, certo? Então, eu tenho que observar quais são as características importantes. Muito provavelmente, quando nós estamos na fase de desenvolvimento, criando as classes, o projeto de banco de dados, que é feito lá pelo DBA, longe de mim, ele já está em desenvolvimento. Às vezes, olhar para esse projeto de banco de dados e observar os atributos no banco de dados que serão necessários para o sistema, vão me auxiliar a identificar os meus atributos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter um nome. Então, eu vou criar aqui o nome. Mas só isso, professor, a gente não criava as variáveis, mas agora a gente não está falando só de variáveis, nós estamos falando de atributos, certo? E os meus atributos? Eles eu preciso dizer que são públicos. Agora sim, os meus atributos, quando eu crio no PHP, ele não sabe naturalmente se eles são públicos, se eles são visíveis ou não. Então, eu preciso determinar que eles são, sim, visíveis, certo? E aí, eu posso usar o que aqui? Eu posso usar
público e dizer que os meus atributos são, sim, visíveis. Eu posso usar privado e dizer que não. Ninguém vai ter acesso a esses atributos. Ué, mas por que eu vou criar um atributo que ninguém vai ter acesso? A gente já vai chegar nessa informação. E eles podem ser protegidos ou protected. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Eles podem ser protegidos. O protegido, eu diria que ele é o meio termo entre o público e o privado. O público é uma informação que todos terão acesso. O privado é uma informação que só a classe que é dona desse atributo terá acesso. E o protegido é um atributo que algumas pessoas terão acesso, algumas classes vão ter acesso, outras classes não. Então, ele é um intermediário, tá? Por enquanto, nós vamos criar os nossos atributos públicos, certo? E eu vou criar aqui mais um atributo RM, por exemplo, de um aluno, certo? Então, eu tenho aqui uma classe, um modelo. Quando eu digo um modelo, eu estou dizendo que todo aluno tem nome e RM, certo? Eu vou salvar essa classe. Ele continua sublinhando aqui. Que estranho. Mas já já eu vou... Aí, quando eu coloco o público como não é obrigatório, ele não reconhece. Mas tudo bem, já já a gente vai resolver. Eu vou aqui no meu projeto e vou criar a index.php. Aí, na minha index, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um bloco de código PHP. Certo? Então, eu abri um bloco de código PHP. O ideal seria criar um formulário, a partir desse formulário enviar os dados em PHP, tá? Mas aqui eu vou fazer o arquivo já do PHP recebendo esses dados. A primeira coisa, para que eu possa usar aquela classe do aluno, eu tenho que ter acesso a ela. Como que eu vou ter acesso? Usando o require. Lembram do require e do include que a gente utilizava para os arquivos? Então, quando a gente for usar as nossas classes, nós vamos usar o require. Então, eu vou usar o require. E aonde está a minha classe? Ela está na pasta model e ela se chama aluno.php. Se eu não der um require na minha classe, eu não consigo criar um objeto da classe aluno, certo? Agora sim, eu posso criar um objeto da classe aluno. Então, eu vou criar aqui, ó, aluno. Esse cara vai ser o meu objeto. Como eu determino que ele é um objeto da classe aluno? Pela palavra new. A palavra new, ela tem a finalidade de dizer que eu estou criando um novo objeto na memória do meu computador, certo? Baseado em quem? No aluno. Pronto, criei o objeto da classe aluno. Agora eu tenho acesso a toda aquela estrutura. Toda a estrutura que eu programar aqui do aluno, eu vou ter acesso aqui, certo? Como que eu faço para chamar o nome desse aluno? Aluno. E aqui vem uma desvantagem do PHP. Sabe por quê? Porque nas linguagens que já nasceram orientadas a objeto, a gente usa o sinal do ponto para fazer as chamadas dos atributos e dos métodos. Mas o PHP, quando nasceu, não tinha ainda a estrutura orientada a objeto. Ele nasceu na estrutura procedimental. E aí ele foi adaptado para aceitar a orientação objeto. Só que o PHP, naturalmente, já usava o ponto para outros elementos. Por exemplo, para fazer a concatenação entre string e variável. Não dava para ele usar o ponto, então, para fazer aqui a chamada dos elementos de um objeto. Então, foi criado esse elemento da seta. Pelo elemento da seta é que eu tenho acesso às características, aos atributos e métodos do aluno. E aí eu vou chamar aqui o nome. Mas, professora, quando você criou o nome lá, ele tinha o símbolo do cifrão, como nas variáveis em PHP. Mas quando aqui eu faço a chamada, o símbolo do cifrão está onde? No aluno. Então, ele estando no aluno, eu não preciso replicar ele aqui no nome, certo? Aí eu vou jogar aqui, ó, Mateus. Opa, Mateus, certo? Então, aqui eu armazenei o nome Mateus dentro do atributo nome do aluno, certo? Como que eu vou fazer para recuperar essa informação? Você dá um eco
E aí, quando eu dou um eco, eu não vou colocar aqui nome, porque não existe essa variável, esse atributo aqui. Existe o aluno. O aluno sim tem nome. Certo? Então, aqui eu estou guardando minha informação dentro de um atributo e aqui eu estou recuperando a informação dentro desse atributo, do mesmo jeito. Por enquanto, como esse atributo ele é público, qualquer classe, qualquer arquivo em PHP que conseguir criar um objeto da classe aluno, vai conseguir manipular, alterando o valor do seu atributo e lendo o valor do seu atributo, certo? Agora, deixa eu pegar o nome da pastinha para eu não colocar o nome errado. Esse daqui. E aí eu vou descobrir qual é esse erro que ele está grifando a palavrinha class aqui. Eu vou chamar aqui localhost barra e o nome da pastinha. Ah lá. E ele criou o Matheus. Tá vendo? Ele tá grifando lá, eu não sei porquê, de repente alguma extensão, que eu instalei algumas extensões no meu VS Code, talvez alguma esteja dando um conflito, mas ele criou aqui o meu objeto e apresentou, porque ó, se você olhar no meu código, eu estou imprimindo o que for armazenado no meu objeto, certo? Aí se eu colocar aqui, ó, aluno, e chamar o RM dele, 1, 2, 3, 4. Aí a gente pode colocar aqui, ó, aluno RM ponto, vou pôr as aspas, só para ficar bonitinho, hein? Ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o RM, concatenei com um tracinho e o nome do aluno. Então, vamos lá, salvei, F5. Opa, agora deu um erro. Acho que eu concatenei algo errado. Cadê RM? Ah, aqui não pôs o ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula. Só para ver se vocês estavam espertos. Olha lá, o RM do aluno e o nome do aluno, certo? Então, a ideia com esse vídeo é de que vocês possam revisar os conceitos de orientação a objetos e que vocês possam ver como é que a gente cria um objeto em PHP, como que a gente cria atributos e a gente utiliza esses atributos. Aí você fala, professora, mas você não criou nenhum método ainda. Calma que a gente vai criar bastante métodos, mas eu acho legal a gente ir por partes, né? Falando de um assunto de cada vez, senão é muita informação nova para vocês, tá certo? A gente Agora, o vai ideal é eles exercitarem, né, um pouquinho o que a gente passou nessa videoaula, criação de uma classe, a visibilidade da classe, colocar os seus atributos, e agora é se exercitar. Deixa eu parar aqui, isso mesmo. Então, nós vamos passar para vocês esses slides que revisam os conteúdos e esses arquivos que foram criados hoje na aula. E a gente vai passar, lógico, alguns exercícios para vocês poderem exercitar essa parte de criação de classes e objetos dessas classes. É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima aula. Isso aí, até a próxima aula com mais assuntos de orientação a objeto em PHP. Tchau, tchau, galera. Tchau, Tchau, amiga. Vanessa. Tchau.